Bom dia a todos. Feliz 2021. Bem-vindos de volta para a gente terminar o nosso 2020. Vocês me ouvem bem? Eu tô sem microfone aqui, sem fone. Ótimo. Espero que vocês estejam se cuidando. Afinal, a pandemia não acabou ainda, né? Em algumas regiões do Brasil tá bem feio o negócio. Acho que vocês têm acompanhado aí os noticiários. Então, se cuidem. Ainda que a vacina tenha começado a chegar aqui no Brasil, mas pela velocidade que as coisas estão acontecendo, eu acho que vai demorar para a gente se vacinar. E para vocês terem ideia, aqui em Niterói, onde eu moro, essa semana começa a vacinação para os maiores de 90 anos. No Rio de Janeiro, hoje começa a vacinação para os maiores de 95 anos. Então eu tenho 37, vai demorar um pouquinho para chegar à minha idade. Então é isso, gente. Não, ainda não acabou e é preciso que nós cuidemos de nós mesmos e cuidemos dos outros, né? Pode ser que a gente fique doente e não tenha algumas consequências. Porém, a gente se torna um vetor de transmissão para os outros. Então, quando a gente cuida de nós mesmos, nós estamos cuidando daqueles que estão próximos de nós, tá? Então, cuide-se, por favor. E vamos aguardar aí que isso passe, porque vai passar. A gente não sabe quando, mas vai passar. Enquanto não passa, a gente continua nesse mesmo esquema de aulas à distância, né? A nossa dinâmica vai continuar como era no ano passado. Nossos encontros síncronos aqui, segunda-feira, às 9 horas, e as aulas na plataforma. O material vai ter na plataforma, né, para vocês acompanharem. Eu ainda estou escrevendo material essa semana, e assim que eu terminar eu libero para vocês na plataforma. A avaliação continua sendo a mesma, mesmo esquema, que é de responder aos fóruns, tá? Então toda aula tem um fórum e vocês respondem o fórum, é a avaliação, certo? A recuperação na RS1 também era responder aos fóruns que vocês não tinham respondido, tá? Os fóruns continuam abertos, então se você ficou com nota baixa no primeiro e segundo bimestre, é só ir lá nas primeiras aulas e responder, tá? Aproveita aí essa chance que o Papai Noel deixou para vocês. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Não, né? É a mesma coisa, imagino que não tenha dúvidas. Sempre lembrando que as aulas são gravadas, eles ficam disponíveis para vocês assistirem novamente, ou para quem não assistiu, assistir quando puder, tá bom? Eu coloco na plataforma a aula. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, certo? E acho que é isso. No mais, bem-vindos novamente.
Esse módulo a gente vai estudar os conteúdos referentes ao terceiro e quarto bimestres, que se dedicam ao estudo da origem da filosofia e dos primeiros filósofos. Então a gente vai estudar, né, a origem da filosofia no geral, e aí um pouco mais de atenção na filosofia grega, porque, como eu já falei para vocês nas primeiras aulas, é a filosofia que como é que é a palavra? Que mais influenciou a gente, tá? Então é por isso que a gente acaba vendo mais da filosofia grega, mas eu vou procurar mostrar para vocês também, né, como os outros povos tinham filosofias, tá? Então a filosofia não é apenas um movimento grego, como por muito tempo se acreditou. Né? Vocês vão encontrar em vários livros aí que dizem que a filosofia ela é um fenômeno grego, né? Um fenômeno da Grécia Antiga, que não é verdade, ou totalmente verdade, né? Outros povos também tinham filosofias. E aí a gente vai ver então a tradição antiga grega da filosofia, a gente vai ver lá os primeiros filósofos, Tales, Pitágoras, Demócrito, e se a gente conseguir, a gente encerra o ano vendo um pouquinho de Sócrates, o grande filósofo grego e o pai de todos nós, filósofos do Ocidente. Então esse é o percurso que a gente vai fazer nesse terceiro módulo, tá? Certo? Alguma dúvida com relação ao que passou, em relação ao que vem? Acho que não, né? Se alguém tiver dúvida, é só escrever no chat. Se quiser falar, é só apertar o botãozinho ali que tem uma levantar a mão, né? Clica ali, aparece a mensagem aqui para mim e aí vocês podem falar, tá? O Manuel pergunta se Sócrates é a matéria do segundo ano. Não, Sócrates é a matéria do primeiro ano. Geralmente a gente encerra o ano com Sócrates. Porém, nesse esquema, né, à distância, não sei se dá tempo de chegar até Sócrates. Eu acho que dá, tá? Eu acho que a gente consegue sim. Mas Sócrates é matéria do primeiro ano. No segundo ano eu começo a trabalhar Platão, Aristóteles. A ideia é chegar até Sócrates no primeiro ano, tá? Mas como eu falei, né? Nesse esquema à distância, como é novo para todo mundo e para nós professores também, vamos ver se eu consigo, né? Chegar até lá, porque para mim não interessa encher vocês de conteúdo, interessa que vocês aprendam os conteúdos. Aí se não der tempo de chegar em Sócrates esse ano, a gente chega ano que vem, tá? Pois bem, então vou começar falando hoje sobre mitologia. Certamente vocês conhecem, né? Alguns mitos, algumas histórias míticas, e eu gosto de trabalhar esse conteúdo antes de entrar nos primeiros filósofos, justamente para entender como que a filosofia nasce, né? O que leva a filosofia a surgir como maneira de explicar o mundo. A filosofia é mais uma entre tantas maneiras de tentar explicar a realidade. A gente conversou um pouquinho no começo das nossas aulas sobre essa necessidade que a humanidade tem de explicar as coisas, né? De que a vida faça sentido, de que as coisas que existem e as coisas que fazemos tenham algum sentido. A gente imagina que esse é o grande diferencial nosso em relação ao restante dos animais
assim, a gente imagina porque, como a gente não entende o que os animais dizem, a gente acha que eles não conseguem explicar nada, né? Não conseguem explicar o mundo. Mas não sei, não tenho tanta certeza assim. Tá? Não é pelo fato de a gente não entender porque a vaca está fazendo mu, que significa que ela não esteja lá resolvendo uma equação física, né? Às vezes o problema que a gente, sei lá, a gente está aí tentando compreender a origem do universo. A gente não consegue entender direito ainda. Tem várias teorias. Mas às vezes a vaca fazendo mu, ela está explicando, né? De onde o universo veio. Mas a gente não entende. Enfim. Mas, né? Até onde a gente pensa a respeito do mundo, a gente acha que os animais não pensam muito bem, né? Vive somente conforme o instinto. Ainda que muitas vezes nós seres humanos vivemos apenas pelo instinto, né? E deixamos de usar a cachola. Então, ainda que a filosofia seja um dos saberes, um dos conhecimentos mais antigos do mundo, a filosofia ela nasce lá pelo ano 700 antes de Cristo, então a gente tem aí 2700 anos de filosofia grega, né? Porque outros povos já faziam filosofia antes. A filosofia é a única maneira de explicar o mundo, né? É uma das primeiras. A gente tem aí a ciência como sendo, hoje em dia para nós, o tipo de conhecimento mais importante e o mais confiável, né? Quer dizer, não sei se ainda é a ciência, né? Eu acho que hoje em dia o conhecimento que mais importa para as pessoas e que as pessoas mais acreditam como sendo verdadeiro é o conhecimento do WhatsApp, né? Conhecimento do tiozão do WhatsApp e dos posts do Facebook, né? As pessoas acreditam hoje em dia mais nas mensagens de WhatsApp do que no que os doutores falam, né? Se bobear, as pessoas hoje em dia acreditam mais no WhatsApp, do que aparece no WhatsApp, do que na própria religião que segue, né? Enfim. Mas a ciência, né, é o conhecimento mais importante. No sentido de que tem mais autoridade, né, na sociedade. Mas também nós temos o senso comum, que é o conhecimento popular, que é esse conhecimento que a gente aprende na rua, na vizinhança, com a família, que a gente não sabe a origem, mas a gente não né? A gente confia porque todo mundo diz que é assim, e a verdade do senso comum ela se dá na prática. Se funciona, é verdadeiro, se não funciona, é falso. Então, senso comum, por exemplo, crendice, né? Crendices populares. Passar debaixo da escada dá azar, cruzar com gato preto dá azar, quebrar espelho, sexta-feira 13 dá azar. Isso aí é senso comum, conhecimento popular. Né? Obviamente, não é verdade isso. Passar debaixo de escada, gato preto, coitado do gato, né? Preconceito aí com os gatos pretos. Quebrar espelho, né? O máximo que acontece é prejuízo, né? Com o espelho. Dependendo do tamanho do espelho, né? Um prejuízo grande. Mas, enfim, obviamente não funciona. A gente teve domingo, sábado, um exemplo claro de que superstição não funciona. O técnico Cuca do Santos, né? Ele é uma pessoa bastante supersticiosa e ele disse que nos jogos ele sempre usa uma camiseta com a imagem da santa que ele é devoto, usa uma cueca e uma meia da sorte, né? Sábado não trouxe sorte, o Santos perdeu para o Palmeiras, né? Então vocês vejam aí que superstição não é algo muito verdadeiro. Por outro lado, há algumas coisas no senso comum que realmente dão certo, né? Tem algumas receitas caseiras para algumas doenças, né? Eu, quando era criança, minha mãe sempre fazia o que a gente chamava de gemada quando estava resfriado. Uma receita com ovo, açúcar, uma erva lá que eu não lembro.
Então, estava doente, tomava aquele chá. E, assim, funcionava, né? Tava certo. Alguns chás, né? Chá de boldo, chá de carqueja para isso, para aquilo. Ninguém vai no médico e a gente não vai no médico e o médico receita chá pra gente, né? Quem receita chá pra gente é a avó, é a mãe, é a vizinha, né? Então, é conhecimento popular e que funciona, tem lá a sua verdade, tá? Então, esse é o senso comum, né? A religião também é um conhecimento popular. Tem um amarrador de cabelo? Não tem nenhum aqui. Enfim. Então, religião, né, é uma maneira que a gente tem também de explicar as coisas, de onde é que o mundo veio, por que tem que ser assim, tem que ser assado, né, não tem que ser de outra maneira. E aí, o mais antigo de todos os conhecimentos é a mitologia. A gente costuma dizer que é o primeiro de todos os saberes, é o saber mitológico. Uma coisa importante aqui, né? Quando eu falo de mitologia, aqui na filosofia, eu não estou dizendo que essas histórias elas são mentirosas. E também na filosofia a gente não diz que essas histórias são verdadeiras. Né? Na filosofia a gente não julga as histórias míticas pela sua verdade ou pela sua falsidade. Porque na verdade a gente não sabe se aconteceu ou não. Né? Eu não estava lá para saber, foi há muito tempo. Né? Não tem testemunho ocular, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada, né? Então, discutir se aconteceu ou não é bobagem, né? A gente não sabe. Então, na filosofia, a gente não costuma dizer que mitologia é mentira. Tá? A gente procura entender o que essas histórias significam, o que é que elas querem explicar. Isso é o tratamento que a gente dá na filosofia. Agora, se você perguntar aí para qualquer pessoa na rua o que é filosofia, o que é mitologia, certamente essa pessoa vai dizer que mitologia é mentira, né? Mitologia é uma história mentirosa. Se você perguntar aí para alguém da tua casa depois que acabar a aula, né, perguntar o que é mito, né? A pessoa certamente vai dizer que mito é uma mentira, né? Mito é algo que não é verdadeiro, que não aconteceu, né? Essa é a compreensão comum a respeito do que é mitologia. Então, só reforçando, tá? Aqui, quando eu estou falando de mito, não estou dizendo que algo é mentira, tá? Mas aqui a gente trabalha a mitologia como sendo um tipo de conhecimento. E é um conhecimento que procura explicar o mundo, explicar as coisas que existem no mundo, contando histórias. Histórias que remetem sempre à origem das coisas. Então, eu compreendo o mundo hoje compreendendo como as coisas nasceram, como as coisas surgiram. É assim que o mito funciona. Certamente vocês conhecem algumas histórias mitológicas. Provavelmente a maior parte das histórias mitológicas que vocês conhecem são as histórias dos gregos, porque aí é dos gregos que existem a maior parte dos filmes, jogos de videogame, né? As histórias mais famosas aí que nós temos são as histórias dos gregos. Isso porque, né, como disse já no começo, os gregos são a maior influência nossa, os gregos antigos. Mas também há histórias mitológicas conhecidas, né, graças ao Avengers, as histórias nórdicas, né, que tem lá o Thor, Odin e o povo todo de lá, né. Os povos africanos também têm as histórias mitológicas, então aí quem conhece um pouco, né, de religiosidade afro, tem lá, né, os orixás, né, que também são mitos, tem sua parte mitológica. No cristianismo tem a sua parte mitológica, né, cristianismo, judaísmo. Lá os povos do Oriente Médio também tem, né,
sua parte mitológica, os povos da Ásia, lá os hinduístas, né? Também tem sua parte mitológica, os povos antigos da América, como é que são os povos da América? Maias, astecas, tem a sua mitologia. Os povos indígenas brasileiros têm a sua mitologia. Enfim, todos os povos antigos têm um conjunto de histórias que procuravam explicar as coisas. E essas histórias a gente chama de mito, tá? Então, o mito é sempre uma história que procura explicar alguma coisa no mundo ou da vida humana. Vou dar aqui um exemplo para vocês, né? Como é que os gregos contavam a origem do mundo? Então, sempre lembrando, tá, que essas histórias elas surgiram antes da filosofia, tá? Antes da ciência. É o primeiro conhecimento de todos. Então, os gregos, né? Para os gregos, o mundo não foi criado do nada. Sempre existiu alguma coisa. E essa coisa que sempre existiu, eles chamavam de caos. O caos era algo sem forma, né? Tipo o quarto de vocês, né? Caótico, nada faz sentido. O guarda-roupa de vocês, né? Aquela bagunça. Alguns, né? Outros quartos são bem arrumadinhos. Então tem o caos. Do caos sai a Gaia, que é a Terra, e o Urano, que é o céu. Tá? Então são os dois primeiros deuses gregos. Do caos vem Gaia e vem Urano. Urano e Gaia se relacionam, têm filhos, e um desses filhos mais importantes é o Cronos. Cronos, que é o tempo. A Ana Carolina fala que teve incestos. Eu não sei se Gaia e Urano é incesto, porque não tem pai nem mãe, né? Eles nasceram do caos. Não dá pra dizer que o caos é o pai e a mãe deles, porque eles nasceram, eles surgiram do caos, né? Agora sim, os filhos de Gaia e Urano, sim, aí a gente pode dizer que é incesto, né? Porque são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas também ia fazer o quê, né? Ia fazer o quê? Era só eles que existiam, né? Enfim. E aí, então, Gaia e Urano têm vários filhos. Desses filhos, o mais importante é o Cronos, que é o tempo. Então, Gaia, terra, Urano, céu, Cronos, tempo. As primeiras divindades, né, gregas. E aí, o Cronos vai pegar uma das suas irmãs, não sei se é irmã, né? Mas, enfim, pega lá uma deusa também como esposa. Acho que era Reia, se não me engano é Reia, ele tomou como esposa. E aí eles se relacionam e vão tendo vários filhos. Só que aí Cronos, que nesse momento era o deus mais importante do universo, né? Ele fica com medo de que os seus filhos peguem o lugar dele como o deus mais importante. O Cronos era um titã. Titã é um tipo de deus gigante, forte, mas não muito inteligente, não muito esperto. Essa é a categoria dos titãs. E aí, enfim, na medida em que a Reia ia tendo filhos, o Cronos comia. Então, nascia um filho, Cronos comia. Nascia outro filho, Cronos comia. E assim aconteceu.
filho por filho. O filho nascia, a mãe entregava para o Cronos e o Cronos comia. Só que chegou num momento em que a mãe cansou disso, né? Falou, pô, acabou essa história de comer meus filhos. Acabou. Quando nasce um deles, o último, quando o Cronos pede o filho para a Reia, na verdade, entrega uma pedra enrolada num pano. Evelyn comia assim, nhaque, nhaque, né? Abria a boca e engolia. Tenso, né? Mas essa é a história. Essa é a história. Nenhuma história grega é bonita, tá, gente? Todas elas são tragédias, como o nome diz. E aí, então, o último filho, ao invés da Reia entregar o filho, ela entrega uma pedra enrolada num pano. O Cronos imagina que ali seja criança e come a pedra. E a mãe esconde o filho numa caverna. Então esse filho ele cresce numa caverna escondida do pai. Quando esse filho se torna adulto, a Reia combina com ele um plano para libertar os irmãos que estavam presos, né, no estômago do Cronos. Eles estavam vivos, Rafael? Claro, eles eram deuses, né? Filho de um deus com uma deusa são deuses. Tchan, né? Então eles não morrem. Então, Carlos, eu não estou falando de God of War, não, né? Que God of War se inspira nas histórias gregas. Realmente lá você tem a inspiração, né? A história de God of War não é bem como os gregos contavam, mas tem inspiração, tá? Ela imita, assim como aquele filme Luta dos Titãs, né? Conta a história toda errada, mas é uma inspiração. Mas God of War se inspira sim na história dos gregos. É mais ou menos certo. Assim também como é mais ou menos certo da Percy Jackson, né? Então, o filme dá uma ideia. Os filmes e o jogo dão uma ideia, mas não é exatamente assim a história, tá? A história é muito pior. E aí o que acontece? Então, a Reia, ela, digamos assim, envenena a comida do Cronos. O Cronos vomita os filhos. Então ele vai vomitar o Hades, vai vomitar o Poseidon, vai vomitar a Hera. E o filho, que estava escondido na caverna, cujo nome é Zeus, vai lá e castra o Cronos. Isso mesmo, corta o pênis do Cronos fora. E pega. Tássila, terrível. Pega o membro do Cronos e lança no mar. Fecha o ouvido dela. Então, Evelyn, essas histórias eram contadas para as crianças, tá? Era uma história educativa para as crianças. Bom, com essa, pega o pênis, joga no mar, da mistura do membro do Cronos com as espumas do mar, nasce a Afrodite, a deusa da sedução. Aí nasce a Afrodite do membro do Cronos com a espuma do mar. Obviamente o Cronos não gosta disso, fica chateado com o que os filhos aprontaram com ele e com o que a mulher aprontou com ele, né? Chama os seus irmãos, os outros titãs, e aí vai começar então a batalha, né? A guerra dos titãs.
que é a luta do Cronos e os seus irmãos contra Zeus e seus irmãos. Né? É a batalha do pai contra os filhos, né? E dos filhos contra o pai e os tios. Não vou perguntar sobre a mitologia grega, assim, né? Mas o conteúdo de mitologia é o conteúdo. Eu vou falar assim da mitologia grega e de algumas outras histórias mitológicas de outros povos também. Tá? E aí começa a Batalha dos Titãs, né? Chamada Batalha dos Titãs, que é a batalha dos Titãs, Cronos e seus irmãos, contra Zeus e seus irmãos, os Zeus e os irmãos chamados de deuses olimpianos, porque eles moravam no Monte Olimpo. Enfim, a batalha aí acontece, né? E aí, no fim das contas, quem vence são os deuses olimpianos. Zeus se torna o deus mais importante do universo, porque ele domina a força da natureza mais poderosa, que é o raio. Né? E aí Zeus, então, é o deus mais importante dos olimpianos e domina o universo. E aí Zeus organiza o universo conforme ele é hoje. Né? Porque Zeus ele é um deus racional, né? Inteligente, né? E ele faz então o universo ser como ele é. E a partir então de Zeus e os olimpianos, vai ter origem os seres humanos. Tá? Segundo os gregos, nós somos nós somos a sétima geração de humanos formados, porque antes de nós todas deram errado, né? Nós demos certo. Parece que nós demos certo. E aí vão ter vários outros semideuses, né? Hércules, Perseu, né? Que são filhos de Zeus com seres humanos. E enfim, e aí a história continua, tá? Mas vejam, era assim que os gregos contavam a origem do universo, né? Então, essa história é um tanto quanto bizarra, né? Enfim. Então a mitologia, ela era isso, né? São essas histórias que contam a origem das coisas, e contando a origem das coisas, explica-se o porquê que as coisas são assim hoje. Né? Por que elas acontecem dessa maneira, por que elas são desta maneira. Tá? Um outro exemplo de mitologia, né, para vocês entenderem, né? Para falar sobre relações familiares, né? A história de Hércules não, de Édipo. Alguém falou de Édipo aí para cima, né? Não, foi na outra aula, na outra turma falaram de Édipo. Então, o Édipo é um semideus, que é filho de Zeus com uma mulher. Né? Eu não lembro. Não lembro como é que o Zeus engravida a mulher nessa história. Mas, enfim, existe. Tem lá o rei, né, o rei de uma cidade. Ele vai consultar o oráculo. O oráculo era um sacerdote que falava do destino das pessoas. E esse oráculo fala para ele que esse rei ia ser morto pelo próprio filho. Né? Que o filho cresceria e seria morto por ele, mataria o pai. E aí, querendo evitar o destino, esse rei volta para casa e manda que
manda, né, os seus soldados darem um fim no filho. E aí, lá pelas tantas, né, o filho acaba sobrevivendo e crescendo longe de casa. Esse cara é o Édipo. O Édipo ele é criado por uma outra família de estranhos. E aí ele cresce. Quando ele cresce, o Édipo acaba se tornando um guerreiro famoso, que sai pela Grécia matando monstros. Se eu não me engano, é o Édipo que derrota o... não sei se é o Minotauro. É o Minotauro, eu acho, né? Que é o cara do... É o cara do labirinto. O labirinto do Minotauro. Que... Não, Minotauro é Esfinge. Eu não lembro, tanta gente na história grega. Enfim, tem um cara lá no labirinto que faz uma charadinha e só passa pelo labirinto quem acertar a charadinha, né? A charadinha é o que é que de manhã tem 4 pernas, à tarde tem 2 e à noite tem 3, né? Qual é o animal que de manhã tem 4 pernas, à tarde tem 2 e à noite tem 3? E aí vai lá o Édipo acerta a charadinha, né? Que é o ser humano. O Wagner aqui, né? Já respondeu. O ser humano. De manhã corresponde à infância. Então na infância a gente engatinha. À tarde corresponde à vida adulta. Então na vida adulta a gente caminha com as 2 pernas. À noite corresponde à velhice. A gente anda com bengala. Então 3 pernas, né? Aí o Édipo acerta a charadinha, derrota o monstro. Ou é o Minotauro ou é a Esfinge, não lembro. E aí, né? Se torna muito famoso. E ele vai pela Grécia matando os outros monstros. Numa dessas viagens, o Édipo chega numa cidade chamada de Tebas. E ele se apaixona por uma mulher. Se apaixona perdidamente. Só que tem um problema. Essa mulher era casada, mano. Édipo se apaixona por uma mulher casada. E aí o marido descobre, ou o Édipo chama o marido pra briga, né? Desafia o marido e fala assim, se eu te vencer, eu vou casar com ela, hein? E aí vai lá, briga, pá, espada pra lá, espada pra cá, o Édipo derrota o cara e casa com a mulher. Eu tô contando assim bem por cima, tá? Porque a história é mais complicada. Tô contando assim bem por cima mesmo. E aí vai lá, mata o cara e casa com a mulher. Só que tem um detalhe, o cara era um rei, mano, era o rei de Tebas. Olha só, era o rei de Tebas. Caraca! Então, além de ficar com a mulher, o Édipo se torna rei. E Tebas era uma cidade muito próspera. Muito próspera. Só que quando o Édipo se torna rei, a cidade começa a ficar em declínio. Né? Toda a prosperidade começa a ir embora. Começa a vir várias pragas para a cidade, coisa e tal. E aí o Édipo, querendo entender o que acontece, ele fala assim, mano, o que tá acontecendo? Né? Por que agora que eu sou rei só dá ruim na cidade? O Édipo vai consultar o oráculo. E o oráculo fala assim, olha Édipo, eu vou te revelar o porquê que tá dando ruim na tua administração. Você lembra do cara que você matou na batalha? O Édipo, claro, era o rei da cidade. Então, o rei, na verdade, é o teu pai. Era o teu pai. E a mulher que você se apaixonou e com a qual você casou, então, é a tua mãe. Quando o Édipo sabe disso, ele fura os olhos, né? Fura os olhos. E quando a esposa do Édipo
a sua mãe sabe disso, ela, né, se mata. Enfim, moral da história, não pode casar com a mãe. Essa é a moral da história, né? Enfim, Evelyn, essas histórias eram contadas para as crianças. Não recomendo, né? Prefiro Galinha Pintadinha. Eu não conto essa história pro Joaquim, meu filho, não, tá? Mas essa é uma história grega. Uma história que os gregos contavam para explicar as histórias para o mundo, por que o mundo é do jeito que é, tá? Bizarro, tá? Bizarríssimo. Mas era assim, tá? Então, a partir dessas histórias, se contavam as tradições familiares, de onde é que o mundo veio, por que é que existem certas leis e certas regras, tá? E assim por diante. Então, na próxima aula, eu vou detalhar um pouquinho mais, né? Do que se trata a mitologia. Vou tentar mostrar para vocês como é que a mitologia influencia nós até hoje ainda, né? Nós somos bastante influenciados por mitologias. Nós ainda seguimos alguns mitos, não os mitos gregos, porque esses nem os gregos acreditam mais, né? É uma cultura, digamos assim, morta, que a gente fala, né? Porque ninguém mais toma elas como sendo geradoras de sentido para a nossa vida e sociedade. Mas existem outras histórias que são mitológicas e que a nossa sociedade continua tomando como sendo verdadeiras, tá? E aí, mas isso eu deixo para a semana que vem, para dizer quais são essas histórias, né? Algumas histórias aqui no Ocidente, outras histórias lá no Oriente e na Ásia, tá? Então é isso, só reforçando que quando eu tô falando de mito, né, não tô dizendo que essas histórias gregas são mentirosas. Não sei, né? Vai que quando a gente morrer, chega lá no céu e tem os Zeus esperando a gente, né? Tchan! Né? Não sei, vai que. Mas, né, são conhecimentos. Mito, na filosofia, é um tipo de conhecimento que procura explicar alguma coisa, tá? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse Drops? Não? Então, né, recomendo aí vocês conhecerem um pouco das histórias mitológicas, não só dos gregos, mas dos outros povos, para aí na semana que vem a gente trocar alguma figurinha a respeito disso, tá? Aí tem vários filmes, tem Fúria de Titãs 1 e 2, né? Que a história tá toda errada, né? Mas é legal para vocês conhecerem um pouco. Tem filme Hércules, Oi Paixão. Oi. Bom dia. Tem Hércules da Disney, que é legal. Tem o jogo God of Wars para jogar, né? Tem aí a história tem a história aí do Thor, né? Odin, o irmão lá do Thor, esqueci o nome dele, né? Odin é o pai do Thor, né? Enfim, tem várias histórias aí já famosas, certo? Vocês podem conhecer. No YouTube lá escreve histórias mitológicas, pá, vai aparecer vários vídeos. Beleza? Então aí semana que vem a gente se encontra e trocamos mais algumas figurinhas sobre essas histórias. Tá bem? No mais, se cuidem, continuem se cuidando e assim que o conteúdo estiver pronto, eu coloco lá na plataforma. Ok? Fique bem e até semana que vem. Vai, tem duas coisas que eu quero falar. Lá você disse que você não lembrava o nome do irmão do Thor. Aham. Eu gosto. Loki. Isso mesmo.